Não existe comunicação com os espíritos. Uma análise histórica, científica e psicológica, a ideia de que é possível comunicar-se com espíritos, seres desencarnados ou almas de mortos, atravessa séculos de crenças e tradições religiosas. Contudo, sob uma ótica científica, psicológica e histórica, não há evidências concretas que sustentem a possibilidade de tal comunicação. Fundamentos científicos. A ciência moderna baseia-se na observação, experimentação e reprodutibilidade. Até hoje, nenhum experimento sob controle científico rigoroso comprovou a comunicação com entidades espirituais. Pesquisas em parapsicologia e mediunidade, especialmente durante o século XX, falharam em demonstrar resultados consistentes. Estudos controlados sobre psicografia e incorporação mostraram que a origem das mensagens atribuídas a espíritos pode ser explicada por fenômenos psicológicos, como criação inconsciente, automatismo psíquico, onde o médium escreve sem perceber que as ideias vêm de sua própria mente. Sugestão e expectativa, em que os presentes influenciam o comportamento do médium. Memória e imaginação subconsciente, que reproduzem informações armazenadas sem consciência plena. Casos históricos e explicações racionais. As Irmãs Fox, 1848 EUA. O espiritismo moderno nasceu a partir das batidas que as Irmãs Fox afirmavam ouvir em sua casa, atribuídas ao espírito de um homem assassinado. Anos depois, uma das irmãs confessou publicamente que os sons eram produzidos por estalos nas articulações dos pés, um truque que enganara multidões. Mesmo após a confissão, muitos continuaram a crer, mostrando a força da sugestão e da fé. Eusápia Palladino, século XIX a início do XX. A médium italiana Eusápia Palladino realizava sessões em que objetos se moviam e espíritos apareciam. Investigadores como o físico Cesare Lombroso e o psicólogo William James a estudaram. No entanto, observadores céticos como Harry Houdini e o cientista Joseph Jastrow demonstraram repetidamente que Eusápia utilizava truques de ilusionismo, fios, manipulações e sombras para enganar os presentes. Chico Xavier, Brasil, século XX, o médium brasileiro mais famoso, psicografou milhares de páginas atribuídas a espíritos. Embora seu trabalho tenha valor literário e social, análises linguísticas e psicológicas indicam que as mensagens reproduzem o estilo e o vocabulário do próprio médium. Nenhuma das informações sobrenaturais foi comprovada de forma independente. A perspectiva psicológica. Pesquisadores como Sigmund Freud, Carl Jung e William James exploraram a mediunidade como expressão do inconsciente. O fenômeno mediúnico, segundo essa visão, é um processo interno de projeção psíquica. A mente cria personagens e diálogos que representam desejos, medos ou memórias reprimidas. Além disso, o efeito ideomotor explica como pequenas ações involuntárias podem parecer externas, como no caso de mesas girantes e tabuleiros Ouija. O cérebro, acreditando interagir com algo sobrenatural, produz movimentos automáticos coerentes com as expectativas do grupo. A inexistência de provas empíricas, somada às explicações psicológicas e históricas dos fenômenos, sustenta a tese de que não há comunicação com espíritos, mas sim expressões humanas interpretadas como sobrenaturais. A força da crença, a necessidade emocional de contato com entes queridos e a sugestão coletiva criam uma ilusão poderosa, o que explica a persistência dessas práticas, mesmo diante da ausência de evidências. A inexistência da comunicação com os espíritos. Evidências científicas e históricas. Desde o século XIX, o espiritismo e a mediunidade despertam fascínio em diferentes culturas. No entanto, apesar de inúmeras investigações, nenhum estudo sob condições controladas conseguiu comprovar a autenticidade de uma comunicação entre vivos e mortos. As evidências apontam para fenômenos psicológicos, sociais e culturais, e não sobrenaturais. Investigações científicas históricas. Society for Psychical Research, SPR, Reino Unido.
Fundada em 1882, a SPR foi uma das primeiras instituições científicas a investigar alegações paranormais. Pesquisadores como Frederick Myers, William Barrett e Henry Sidgwick analisaram centenas de médiuns e casos de mensagens espirituais. Conclusão: nenhum caso resistiu a testes controlados. A maior parte dos fenômenos foi atribuída a fraudes conscientes ou auto-engano. A própria SPR publicou relatórios apontando que a comunicação espiritual não possui base empírica verificável. Proceedings of the Society for Psychical Research, 1908. Harry Houdini e o Comitê Científico Americano, 1920 a 1930. O ilusionista Harry Houdini, especialista em desmascarar fraudes mediúnicas, colaborou com cientistas da época para investigar sessões espíritas. Conclusão: Houdini demonstrou publicamente que todos os fenômenos sobrenaturais observados, mesas que se moviam, aparições, vozes, podiam ser reproduzidos com truques mecânicos e manipulação psicológica. Após sua morte, o Scientific American confirmou que nenhum médium testado obteve resultados autênticos. Investigação de Eusápia Palladino. Entre 1890 e 1910, a médium italiana Eusápia Palladino foi examinada por comissões científicas na Europa. Enquanto alguns cientistas inicialmente acreditaram em seus poderes, investigações subsequentes com controle de iluminação, câmeras e isolamento físico revelaram fraudes sistemáticas. Conclusão: os fenômenos observados, levitação, aparições e sons, foram produzidos manualmente ou com auxílio de objetos ocultos. Explicações psicológicas e neurológicas. Automatismo e psicografia. Pesquisas em psicologia, como as de Pierre Janet, 1903, e William James, 1909, mostraram que a escrita automática surge do automatismo mental, em que o indivíduo expressa conteúdos inconscientes, acreditando que vem de fora. Em estudos modernos, o neurocientista Michael Persinger, Universidade Laurentian, 1983 a 2000, demonstrou que estímulos eletromagnéticos no lobo temporal podem gerar experiências místicas e a sensação de presença espiritual. Efeito ideomotor. Explicado pela psicologia experimental de William B. Carpenter, 1852, o efeito ideomotor mostra que movimentos musculares involuntários podem produzir fenômenos como o das mesas girantes e do tabuleiro ou ijá, sem intervenção espiritual alguma. Sugestão e reforço social. Estudos de Milton Erickson e Albert Bandura destacam o poder da sugestão e da expectativa coletiva. Quanto mais forte a crença em um fenômeno, mais provável é que as pessoas interpretem estímulos neutros como sobrenaturais. Casos brasileiros e análise contemporânea. Chico Xavier. Embora admirado por sua conduta ética e obras de caridade, estudos linguísticos e estilísticos sobre suas psicografias mostram que o estilo literário, vocabulário e construções sintáticas permanecem consistentes com o do próprio autor. Nenhum estudo empírico comprovou que as mensagens contêm informações verificavelmente desconhecidas do médium. Pesquisas recentes. Investigações conduzidas pela Universidade de São Paulo, USP, e pela PUC Minas Gerais sobre fenômenos mediúnicos, 2012 a 2020, concluíram que a mediunidade não apresenta correlação com atividade paranormal, mas sim com processos dissociativos não patológicos. Experiências mediúnicas são psicologicamente semelhantes a estados de transe, hipnose ou fluxo criativo intenso. Após mais de 1,5 séculos de investigações, não há qualquer evidência científica replicável que comprove comunicação com espíritos. Os fenômenos mediúnicos podem ser explicados por fatores psicológicos, automatismo, dissociação, sugestão. Fatores socioculturais, crenças religiosas, rituais de luto, reforço social. Fatores neurológicos, atividade cerebral em regiões associadas à percepção da presença. A persistência da crença decorre não de provas objetivas, mas da necessidade humana de sentido e de consolo diante da morte. Assim,
A comunicação espiritual deve ser entendida não como fato sobrenatural, mas como expressão simbólica e emocional da mente humana.